Noite. Graças e paz do Senhor Jesus, boa noite. Nós vamos falar então sobre o dualismo, como eu prometi. Demorei para poder fazer esse vídeo porque aqui na imobiliária teve bastante coisa para fazer hoje, graças a Deus, trabalhei bastante. Trabalhei bastante consideravelmente, né? No processo que eu tô me recuperando aí dessa situação que eu passei desde março. Mas vamos lá. O que seria o dualismo que nós vamos trabalhar? Existem um dualismo, né, de diversas formas, né, na filosofia. Nós vamos trabalhar o dualismo metafísico. Então, dualismo metafísico, ele vai falar a respeito, né, do bem e do mal, ele vai falar a respeito de forças de causalidade, vai falar sobre tudo isso, ok? O dualismo, ele era defendido dentro das religiões mais antigas, né? Onde forças opostas, né, deuses e demônios lutavam pelo domínio do universo, do mundo. Isso envolve metafísica. Por quê? Porque a metafísica não cristã, ela entendia que cada deus ele é atribuído geralmente a alguma coisa, né? Então, por exemplo, existiu o deus do sol em algumas culturas, existiu o deus da escuridão, existiu o deus das plantas e existiu o deus da decomposição, e existiu o deus da vida e existiu o deus da morte. Então você tem o dualismo em diversas áreas da religião, das religiões não cristãs, desde os primórdios, né? Então isso não começa só com os gnósticos, mas ele é elaborado de uma maneira mais sistematizada pelos gnósticos, mas ele já existe nas ramificações em religiões não cristãs, né? É chamado de dualismo metafísico. Qualquer tipo de dualismo entre o bem e o mal, onde o mal tenha uma força relativamente igual, ou que exerça o controle ou altere a realidade tanto quanto o bem. Então isso é um tipo de dualismo, ok? Então, também não só o mal, mas se existem duas forças opostas entre si, não necessariamente bem e mal, luz e trevas, né? Mas duas forças opostas que colidem entre si para causar, então, modificações na realidade, ok? Então, se o homem, ele é uma causa que causa modificação na realidade, e Deus é uma causa que concorre com o homem, né? E o homem pode causar algo que Deus não queira a priori. Então nós cairíamos em um dualismo metafísico onde Deus, ok, queria causar algo que seria o bem e o homem quis causar o mal. Então Deus permitiu isso, né? A posteriori do desejo do homem. Então agora o homem ou o diabo seria a causa desse mal ou desse ato, dessa desgraça. Então existiria um dualismo agora metafísico de causalidade, entendeu? Por isso apenas o ocasionalismo não cai em um dualismo metafísico, apenas o ocasionalismo. Eu vou demonstrar isso nesse vídeo. O vídeo vai ser bem extenso, espero que as pessoas assistam aí e vão comentando, vão perguntando conforme eu vou falando sobre isso. É um assunto que não é muito abordado, né? Um assunto que não é muito abordado. Então vamos lá. Vou pegar aqui metodologia sistemática. O cristianismo é uma negação do dualismo. O dualismo também era uma crença pagã gnóstica que ensinava que existiam duas forças opostas no universo. Esse aqui é o meu livro, página 276, tá? O livro Teologia Sistemática Pressuposicional. O dualismo era a crença gnóstica que ensinava que existiam duas forças opostas no universo. O bem representado por Deus, por um Deus bom,
e o mal que seria representado por um demiurgo ou um deus mau, né? A versão mais moderna que nós temos no dualismo hoje é aquela saga dos filmes Star Wars. Então, na saga dos filmes Star Wars nós temos um dualismo, porque nós temos na história o lado sombrio, que seria o lado ruim, a força, né? E o lado luminoso, que seria o lado bom da força, que ali eles fazem uma contraparte da força, ou seja, do mesmo ser. Então o mesmo ser tem um lado sombrio e um lado luminoso, tá? Ou a força, a mesma entidade, né? A força não é um ser, não é um ente inteligente, parece que não, ou às vezes parece que é, mas enfim, isso não me interessa. A força tem dois lados, o lado luminoso e o lado sombrio. Existem diversas versões de dualismo, mas a base dele é esta, né? Ou seja, duas forças compatíveis de bem e mal. Assim, o mal não teria nada a ver com o Criador, no sentido em que ele não teve a origem do Criador. Então o mal não teria sentido nesse Criador bom, ok? Isso é dualismo. Então esse Deus bom, essa força boa, não teria nada a ver com o mal. Seria essa outra força má que teria a ver com o mal. Preste bem atenção, tá? Mas daquele outro demiurgo que se opõe a esse Criador, ou a esse Deus, ok? Então, vamos continuar aqui. Diversas criaturas antigas, né, defendiam uma espécie, diversas culturas, perdão, antigas, né, defendiam uma espécie de dualismo, tá? Na religião egípcia se ensinava que Ra, que simboliza o Sol, combatia junto com as forças do bem contra Apófis. Esse aqui é o meu livro, página 276. Que simbolizava o caos e a escuridão e as suas hordas de demônio. Ao cair de cada noite, em forma de serpente, Apófis combatia o deus Ra, na cultura egípcia, e ao amanhecer, Ra vencia ele, né? E então, Ra e Apófis eram essas duas forças equivalentes que estavam sempre em guerra. Então, como os egípcios acreditavam? Quando a noite vinha, era porque Apófis, ele queria matar, destruir o deus Ra, destruir a criação do deus Ra. Apófis era como se fosse uma serpente, muitas vezes gigante. Então ela é simbolizada de várias formas. Ela simbolizava o caos, a escuridão, mas principalmente o caos, né? Então o caos e a escuridão aqui seria representado por essa força, que não seria Ra, né? Que seria uma força equivalente que estaria lutando todos os dias contra Ra. Enfim, isso é dualismo, tá? Vamos lá. Então a gente falou. Moisés, mesmo sendo ensinado em toda a ciência do Egito, quando nos escreve sobre a criação, não coloca a escuridão como algo primordial. Ou seja, ele não ensina que existe um dualismo. Ele diz que o Senhor Deus criou todas as coisas, inclusive a serpente, que seria lá em Gênesis 1:3, de 1 ao 3. Então a serpente também foi criada por Deus, e Satanás também foi criado por Deus, porque tudo foi criado por Deus. Então não existe uma outra criatura ou criação, ou digamos assim, não criação, mas uma outra entidade que não foi criada por Deus, que controla o mal, né? Ou que age, ou faz ou pratica o mal. O profeta Isaías diz, como já vimos antes, que as trevas também são criação divina. Isso está lá em Isaías 45, 6 e 7. Né? Eu crio a luz e faço as trevas. Isaías 45, 6 e 7. Então preste bem atenção nisso. Ou seja, não há dualismo. Preste bem atenção nisso. Se você ler só o Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Algumas pessoas, daí Deus disse, haja luz, e houve luz, e fez separação entre Deus entre a luz e as trevas. Algumas pessoas vão pensar que as trevas, elas são algo primordial, ou as trevas são apenas a ausência de luz, e tomar uma definição da física que a física nem consegue definir, na verdade, porque a ciência sempre cai no problema da indução, isso eu tenho defendido muito tempo, mas Deus fala que Ele cria a luz e faz as trevas, ou seja, as trevas, elas também são criação de Deus, não apenas a luz.
E isso é interessante também, porque quando a gente fala em trevas, muita pessoa pensa em ausência, né, por causa da ausência de luz, mas as trevas pressupõem um espaço e pressupõem um tempo onde ela exista, né? Então ela pressupõe uma existência, né? Ou do espaço ou de qualquer outra coisa. Então as trevas, elas são, de certa maneira, aqui eu estou falando de luz e trevas, ok? Criação de Deus. Então não há dualismo. E as trevas, elas existem para representar a ausência, digamos assim, da presença de Deus, né? A ausência de uma vida agraciada pela presença de Deus, porque é impossível que Deus não esteja presente em todos os lugares. Então até mesmo nas trevas, ou até mesmo no abismo, como diz Davi, ou no inferno, Deus está. Então você vê que não existe de nenhuma maneira, sabe? Não existe nada que concorra com Deus aí nessa situação de criação de luz e trevas, ok? Então, na mitologia cananeia, você também tinha uma forma de dualismo. Baal, que era adorado muitas vezes com Deus Sol, o Deus Sol, né, enfrentava Ian, o Deus da escuridão. De novo, a figura da serpente, né, a escuridão e o caos, que era Ian, e Baal enfrentava ele. Então você tinha Baal ali lutando contra esse Deus da escuridão e do caos, que é Ian, ok? Essa serpente. Então, olha só, você tem esse Deus representando essa força. Daí você tem de novo Zaratustra, também conhecido na versão grega por Zoroastro, né? Foi profeta e poeta nascido na Pérsia, e a religião que ele concebeu ensinava também que existiam duas divindades primordiais. Uma representava o bem e se chamava Aura Mazda, e a outra representava o mal, chamava Angra Mainyu. As divindades menores eram gênios e espíritos que ajudavam Ormuz a governar o mundo e combater Arimã, que seria a força, o deus do mal, que é outros nomes para o deus das trevas e da luz, que era representado por uma espécie de serpente ou legião do mal. Novamente, veja aqui, você tem aqui o deus bom, né, de Zoroastro, enfrentando essa serpente do mal e das trevas, o bem e o mal de novo, luz e trevas, representando por luz e trevas, e essa serpente também aqui. Mas nessas culturas, a serpente, ela não foi criada por esse Deus, elas são caos primordial, elas não fazem parte da criação. Por quê? Porque o dualismo, ele não consegue, ele procura explicar e deixar as coisas nos termos do homem, na visão racionalista do homem. Como que Deus bom vai criar algo mal? Isso aí, então não pode. E como esse algo mal se rebela contra esse Deus bom? E como que esse Deus bom luta contra o mal durante toda a história, né? Então vamos lá, o dualismo também começou a ser propagado de maneira sectária entre os cristãos através das heresias de Marcião, né? Ali entre o ano 85 e 160, e foi um dos primeiros hereges. Ele ensinava que o Deus no Antigo Testamento era mau, enquanto o Pai de Jesus era bom, e ensinava que havia dois deuses, um bondoso e um maligno. Veja, novamente o dualismo ali, ele vem com um monte de coisa carregada de ideologia humana, né? E aqui Marcião, então, ele não consegue ver um Deus no Antigo Testamento que punia aquelas pessoas como alguém, digamos assim, igual ao Deus do Novo Testamento. E você ouve isso hoje das pessoas, né? As pessoas dizem ainda que Deus ele não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo não é o mesmo Deus do Antigo. Então Deus mudou. Você vai ouvir muitas vezes até pessoas que se dizem cristãs dizendo que Deus mudou, ok? E você vê que essas pessoas não têm conhecimento do que
do que elas estão falando, ok? Daí vamos lá, vamos continuar aqui. Mais tarde, Manes, ou Mani, né, que seria o Maniqueu, né, também conhecido como Maniqueu, ele vai defender a mesma coisa, a mesma porcaria, né? Só que agora ele vai fazer a distinção entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Então, o bem agora é tudo que é espiritual e o mal é tudo que é material. Então, ele faz essa distinção. Agora, como que o cristianismo vê essa distinção, por exemplo, entre matéria e espírito? A Bíblia não ensina que a matéria é má por si mesma, porque a matéria foi criada por Deus, né? Ela foi criada por Deus. E o nosso corpo mortal, que é de uma natureza que a gente chama de material, porque é tangível, ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Então existe um propósito, um telos para a matéria no universo que Deus criou. Então a matéria não é algo que está fora do controle de Deus, e os espíritos que Deus criou não são algo também que não fazem parte da criação de Deus. Eles também são tanto criação quanto a matéria, ok? Então vamos lá. O plano de Deus é como uma linda tapeçaria. A gente já viu essa história do Matt Murdock, né? Quando você olha para não vê, olha pelo lado oposto da tapeçaria, não tem sentido, mas depois você olha do outro lado, você vê a beleza da tapeçaria. O que ele está dizendo aqui? É que o plano de Deus envolve o mal. O plano de Deus para a criação envolve a existência do mal. Ou seja, para o cristianismo, Deus, como nada acontece no universo sem que Deus queira, Deus quis que o mal viesse à existência, senão ele não teria vindo, ele não teria surgido. Depois nós vamos falar como esse mal surgiu, ok? Alguma criatura que fez esse mal, como que ele surgiu? Se Deus não tivesse desejado, então, o mal, ele não teria vindo à existência, ok? Porque a Bíblia diz que nem um pássaro cai no chão se não for a vontade do Pai Celeste, Mateus 10, 29. Ok? Nem um pássaro cai no chão se não for a vontade do nosso Pai Celestial. Então, você vê isso, você vê essa questão se Deus não quisesse o mal, não teria existido. E Deus tem então quer dizer, a priori, como Deus é bom, e tudo que Deus quer é bom por definição, porque a Escritura diz que Deus, tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele decide, a sua sabedoria é perfeita. Então, obviamente, a existência do mal é boa, é bom, existe um propósito bom que o mal exista, ok? Então, no cristianismo, todas as coisas que existem só existem porque foram criadas por Deus, e não há nada no universo fora do seu controle. O mal nem de longe é uma força equivalente a Deus que é bom. Então o mal não é uma força equivalente a Deus que é bom. O mal existe, mas ele não é equivalente a Deus. Não é. Deus é todo poderoso e bom. E é bom que o mal existe, e o mal está debaixo do seu controle. Então no cristianismo não existe Deus não está batendo um braço com o diabo, como você vê nas imagens aí diversas. Deus não está que os anjos estão torcendo para Deus vencer. Não. Tem nada disso. O diabo presta contas a Deus. Né? Deus controla ele, controla o diabo e todas as coisas que existem. Tá? O diabo é como um pedaço de barro nas mãos do oleiro também. Todas as criaturas são como barro na mão do oleiro. Todas as criaturas estão debaixo do seu poder e do seu controle. Então, o mal não pode existir por autoexpressão, ok? O que é uma autoexpressão? Eu desejar fazer algo para expressar quem eu sou a priori. Então, as criaturas más, elas tentam tomar o lugar de Deus assim, né? Não, eu vou fazer isso aqui por minha autonomia e vou me autoexpressar. Não. Elas fazem isso porque Deus determina que Deus faz. Na verdade, Deus é o único que tem o direito de se autoexpressar, e Deus se expressa através da sua criação. E está usando o mal para uma autoexpressão de outros atributos, como por exemplo a ira dele, que ele vai
jogar sobre o mal e diversos outros atributos, ok? Então, mesmo o mal, ele tem um propósito de realçar a glória de Deus, mesmo o mal, através de uma antítese. O que é antítese? É aquela contradição, as coisas que se opõem. Então Deus criou algo, por exemplo, ó, isso aqui não reflete a minha natureza, né? Deus criou o homem bom, criou Satanás bom, que é, né? Alguns creem que ele era um anjo bom antes, mas enfim, vamos lá, vamos pegar a teologia cristã tradicional. Deus criou Satanás bom e o homem bom, mas o único que é imutável é Deus, e os dois são criatura na mão de Deus. E Deus faz um vaso para ele e outro para misericórdia. Então todas as características ruins que vieram de Satanás não vieram porque ele teve a suprema ideia de se rebelar a priori contra Deus. Não, veio diretamente da mão de Deus. Inclusive lá em Isaías, no capítulo 29, vamos ler aqui. Deus fala algo interessante sobre aquelas pessoas que tentam fazer planos de baixo pelas suas costas, né? Eu acho interessante Isaías, porque ele fala muito sobre a transcendência divina, né? Lá no capítulo 15, versículo 15 do capítulo 29. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazer as suas obras às escuras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Então, vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro, nada sabe. O que essa analogia aqui de Isaías 29, 15 e 16 nos traz? A figura de alguém conspirando pelas costas de Deus, e isso se diz a qualquer um. E ele está dizendo aqui, ó, que o oleiro não é igual ao barro, ou seja, a criação. Aqui não está falando sobre qualquer um que queira esconder o propósito do Senhor, ou seja, o diabo, enfim. E ele está dizendo, não, Deus não me fez, e ele não sabe de nada. Então você imagina se a história cristã, a teodiceia cristã clássica está correta, e Satanás caiu por uma rebelião, como eles dizem. Você imagina isso sendo aplicado a Satanás agora, né? Ele pensando, planejando algo, e Deus é que fez, não, como se a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao oleiro, nada sabe. Mas isso se aplica também a Satanás? Vamos ver. Lá em Romanos 9 nós vemos a figura da eleição e da reprovação. E essa figura, ela se aplica a todos aqueles que são eleitos e reprovados, ou seja, um padrão de metafísica, que como Deus lida com toda a sua criação, inclusive Adão, as características boas ou más de alguém vêm diretamente da mão de Deus, metafisicamente. E isso cai no ocasionalismo. E também, lá no Salmo 139, 16, Deus escreve todos os dias da vida de uma pessoa, né? De maneira que ele diz lá, vamos ler Salmo 139, versículo 16. 139, 16. Então, ele vai dizer lá, os teus olhos me viram substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando deles havia ainda. Isso se chama argumentar do maior para o menor. Eu vou explicar algo que a teologia às vezes não explica para vocês, e agora eu vou desmascarar muitos teólogos aí. Quando você lê esse versículo, quem escreveu ele? Davi. Ele está falando de quem? De si mesmo. Então alguns acreditam, os arminianos gostam de dizer, não, isso aqui tem a ver só com os dias da vida de Davi. Aí que o calvinista vai dizer, não, isso é absurdo. E isso quer dizer sobre todos os seres humanos. Ok, mas isso aqui se aplica sobre todos os anjos? Aí o calvinista vai dar o pé para trás. Por que ele vai dizer que não? Não, porque está falando da criação de um ser humano e tal. Tá, mas quem cria um anjo? Ou seja, Deus não determina todos os dias da vida de um anjo também? Ou seja, quando vai se aplicar a metafísica num campo diferente, as pessoas têm medo, mas elas fazem isso. Por exemplo, ele está falando aqui sobre ele mesmo, mas se aplica a todos os homens e não querem aplicar
a toda a criação. A mesma coisa Romanos 9. Ou seja, mas mesmo que ele esteja versando nesses textos, vamos para o Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 11. Efésios 11. Capítulo 1, verso 11. Vai dizer assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas. Em quem? Em Cristo. Em Cristo nós somos predestinados, feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Deus faz conforme o conselho da sua vontade? Todas as coisas. Todas. Não tem coisa que ele não faça conforme o conselho da sua vontade. Então, algumas pessoas vão dizer que só se refere a coisas boas, mas vão estar ignorando o que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo, ele já falou sobre predestinação no verso 5. E ele está partindo do menor para o maior de novo. Então ele está reforçando que essa predestinação, ela é algo tão certo, porque foi predestinado segundo o conselho daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Né? Depois nós temos, vamos lá, vamos pegar aqui outros textos. Por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo 11, eu gosto desse texto, porque ele vai fazer também isso do maior para o menor. Eclesiastes 11. Então, Salomão vai estar falando aqui sobre prudência e sobre como nós devemos lidar com o nosso dia a dia, principalmente com abastecimento da nossa casa, provisão, enfim. Então no versículo 1 ele vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Ou seja, é uma prudência, né? Então eu reparto, então depois, se eu precisar de ajuda, eu vou ter. Estando as nuvens cheias, derrama um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, ali ficará. Então aqui ele está falando, ó, as nuvens estão cheias, o aguaceiro derrama sobre a terra. Aí alguns acham que isso é a lei da causalidade, mas vamos até o fim. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e quem olha para as nuvens, nunca cegará. Porque assim como não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que Salomão está ensinando aqui? Ele está ensinando, primeiro, né, que você vê as nuvens cheias, né, então o aguaceiro cai sobre a terra. Ele está falando ali sobre esse evento. Aí, segundo alguns, isso é a lei da causalidade. Porém, quando ele fala no verso 5, ele diz: olha, não é bem assim. Tu não sabe o caminho do vento, e nem como se forma o vento da mulher grávida. Assim você não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, você pode julgar que vai cair uma água e não cai. Você pode ver as nuvens carregadas, daqui a pouco aquilo sumir. Por quê? Porque Deus faz todas as coisas. Ou seja, então aqui ele está partindo também do menor para o maior. Mas ele não está falando agora só do vento. Ele está falando sobre todas as coisas. Ou seja, existe um poder secreto de Deus que controla absolutamente tudo que acontece, todas as coisas. Não apenas o vento. Né? Ele vai dizer: assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então ele parte de novo do maior para o menor. Ele está demonstrando que a gente deve ser prudente, mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual é a obra de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, e aqui com todas as coisas ele quer dizer todas as coisas absolutamente. Quando Jesus fala que nenhum pardal cai no chão sem que seja a vontade do Pai que está no céu, isso envolve também a queda de Satanás. Em Romanos 9 nós vemos que a modificação dos vasos vem diretamente da mão do oleiro. Eu acho interessante falar sobre isso de novo, porque pega a analogia de Romanos lá. Você tem dois vasos. Na verdade, você tem duas massas, dois pedaços de barro, dois pedaços de argila. O que faz um vaso ser um vaso de ira? O vaso chega a dizer para Paulo assim, para o interlocutor, né? Paulo chega a fazer isso. Por que me fizeste assim? Por que me fizeste assim? Ou seja, Deus me fez assim. Essas características más, elas vêm diretamente da mão de Deus. Aí lembra Provérbios 16:4, que Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia da calamidade. Ou seja, as características más
que o vaso vai ganhando não vem dele próprio ou de um poder de liberdade que ele tem em relação ao oleiro. Não, vem dele, vem do próprio oleiro, do próprio Deus. É Deus que faz o vaso ser o vaso de ira. Deus está então controlando ativamente essa massa e fazendo dela um vaso para a sua ira. E as modificações que fazem dela um vaso de ira vêm diretamente da mão de Deus. E isso torna impossível o dualismo metafísico. E usando o argumentar fortiori ainda, o vaso de glória também não tem propriedades boas na massa. E ele não é transformado numa massa boa. Então, é a massa caída, a massa do Adão caído. Nada a ver. Porque as características boas do vaso de misericórdia não vêm de uma natureza, uma ontologia mudada de uma massa, mas das mãos do próprio oleiro. Ou seja, falando de maneira clara, tudo que vem de ruim vem das mãos do próprio oleiro, de maneira metafísica, na ontologia da criatura. E tudo que vem de bom vem das mãos do próprio oleiro na ontologia da criatura, porque não existe diferença entre criatura e criatura. Uma criatura boa é uma criatura, e uma criatura ruim é outra criatura. E Deus pega duas criaturas e faz uma delas boa e outra ruim. Com o meio que ele faz, com a queda de Adão, usa isso como instrumentalidade, esse é outro assunto. Tem nada a ver com a analogia de Romanos. Então, a 9, né? Essa analogia de Romanos 9, ela quer preservar o direito e o controle absoluto metafísico de Deus sobre toda a sua criação. E a gente sabe que até os anjos são eleitos lá em 2 Timóteo 5,21, né? Paulo fala: conjuro-te diante de Deus e dos anjos eleitos que pregue a palavra. 1 Timóteo 5,21, né? Ele vai dizer o quê? Deixa eu ver aqui. 5:21. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, existem anjos que foram eleitos, né? E como esses anjos vão ser eleitos, né, depois da queda, se eles não caírem? É absurdo. Depois nós temos outros textos que falam sobre isso. Vamos ver alguns textos que falam de maneira teleológica. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 em diante. Para vós outros, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que foram postos ou destinados, porque a palavra ali, taço, quer dizer que a pessoa foi colocada ali para tropeçar. Ela foi colocada ali, ela não escolheu estar ali, não foi pelo livre-arbítrio dela que ela tropeçou, foi por causa que Deus colocou ela ali. Ou seja, Deus colocou ela naquela posição para ela ser destinada. Depois nós temos lá em 2 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ter lá versículo, embora eu já provei abundantemente, versículo 12, ele fala sobre os falsos profetas, e nós devemos observar isso. Esses, todavia, falsos mestres, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, eles falam daquilo que não sabem, mas eles foram como animais naturalmente feitos para a presa e destruição. O que isso quer dizer? Que eles foram feitos para a presa e destruição. É como um cervo ou um animal que você caça, você fez ele para ser destruído. Ok? Isso está envolvendo, na nova versão internacional, vai ficar mais claro ainda. Versículo 12. Mas eles difamam e desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. São corrompidos por sua própria corrupção. Aqui você tem a teleologia, ou seja, ele foi criado para isso, e ao mesmo tempo você tem a depravação total. Por quê? Porque eles têm a corrupção, obviamente, todos têm corrupção. Mas aqui quer dizer que ele foi teleologicamente feito para isso. Não existe essa ideia falsa de que alguém se
só se predestina, Deus só predestina para o céu e não para o inferno. Em Judas, no capítulo, né? Versículo de número, vamos lá, aqui, versículo de número, vamos botar vamos começar no 9 ali, não, no 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses são praticamente os mesmos falsos mestres ali de 2 Pedro. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade de vocês, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias espumando pelos próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Ok? Então, você vê aqui que existe um propósito teleológico para o ímpio. Depois, nós temos outros versículos que falam sobre esse propósito teleológico. Mas vamos lá em Jó, no capítulo 12, versículo de número 16. Jó 12, 16. E vai dizer assim, vamos ler o 15. Quando Jó está falando sobre o poder de Deus. Que Deus ele não pode ser parado. Jó acabou de ser esmagado aqui, por muitas coisas que aconteceram na vida dele. Então, ele está reconhecendo o poder de Deus. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devasta a terra. Ou seja, Deus tem o poder, ele controla as águas. Agora ele vai dizer, a ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador a ele pertence. Aí você está lá no Éden. Aí você tem tanto o enganado quanto o enganador na mão de Deus. E ele tem a força e a sabedoria. O que Jó está querendo dizer aqui? Está dizendo que Deus, ele faz com que o engano prevaleça sobre uma pessoa ou não. Ou faz com que o enganador seja descoberto pela pessoa que está tentando ser enganada. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 9... é dito que se algum profeta for enganado e levantado para proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei meu braço contra ele, tirando-o do meio de Israel, que é o meu povo. Então, quem enganou esse profeta? Aqui ele não diz que foi o diabo, aqui ele diz que foi ele. E aqui não diz que é um falso profeta. Aqui ele diz um profeta foi enganado. Ok? E levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado esse profeta, estenderei meu braço contra ele e destruirei. Deus não toma causa secundária aqui. Lá em Apocalipse 17 é dito que Deus pôs no coração dos reis da terra para cumprirem o seu intento, que deem poder à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Então você tem vários textos assim nas escrituras sagradas. Algumas vezes sim, Deus usa outros agentes para fazer isso, mas como nós vimos ali, nos textos de metafísica, nós vemos que Deus tem também o controle sobre esses agentes. Diabo e todas as criaturas. Lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 35, é dito assim, 4:35. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, e ninguém é capaz de resistir à mão nem dizer o que fizeste. Depois nós temos lá em Isaías, no capítulo 46, Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Tudo que me agrada. Ou seja, não tem nada que possa fazer com que a vontade de Deus seja frustrada. Nada, nada. Então, nós vemos isso por toda a Bíblia Sagrada. Seria uma tautologia procurar provar isso exaustivamente mais do que já foi provado, Então, continuando aqui,
No cristianismo, então, todas as coisas foram criadas e são controladas exaustivamente por Deus. Então, mesmo o mal tem o propósito de realçar a glória de Deus através da antítese, como a gente falou já. Então, Deus determina o mal para que represente o antítese de seu próprio caráter e atributos, mesmo que o próprio mal em si tenha por necessidades atributos bons às vezes. O que tu quer dizer com isso? Olha, a vaidade, ela precisa da beleza para existir. Então, o mal não é uma mera ausência, é uma deturpação do bem, ok? Então, o mal, porque não existe o não ser absoluto na filosofia. A pessoa que diz que uma ausência, ela não sabe o que está dizendo, porque uma ausência de visão, o que é? Um defeito de visão. Ou a falta do globo ocular, que era algo que existe. Não só uma ausência, mas um defeito. Um olho vazado, enfim. Então, não existe ausência não ser absoluto, né? Então, às vezes, muitas vezes, aqui eu já digo, porém, distorcidos. Por exemplo, a vaidade precisa da beleza, que é um bom atributo para existir, para que por meio dela Deus revele sua santidade e pureza. Então, sem a vaidade, como Deus vai mostrar o que é santidade e pureza? Né? Porque existe a beleza vaidosa e existe a beleza pura, a beleza santa. Então, Deus está demonstrando então através da antítese e revelando quem Ele é. Ok? Mais uma coisa, todo conhecimento tem origem sobrenatural, pois vem de Deus. As coisas poderosas, boas, belas, deleitosas que existem, só existem para que Deus se auto-expresse e se auto-revele nelas. A beleza de uma flor, a ferocidade de um leão, a força de um búfalo, os olhos aguçados da águia, a velocidade de um guepardo, todos esses atributos universais, a beleza, ferocidade, visão profunda, velocidade, existem e são uma autoexpressão divina. As coisas vis, fracas, feias e desprezíveis que existem, só existem para que Deus expresse nelas, auto-revelando aquilo que Ele não é, ou seja, imperfeito, porque Deus é perfeito em si mesmo. De maneira que essas coisas existem para que por meio delas Deus expresse o que são aqueles que se opõem a Ele, que são eternamente seus inimigos, ou seja, desprezíveis, detestáveis. Elas existem para que eles também, por meio de seus nulos raciocínios, atribuem a Deus alguma falta e pereçam no inferno. Então, por isso existe a antítese. Para a mente humana, realmente a carne ficar enlouquecida, né? E de tentar prescrutar ou tomar o lugar de Deus para definir o que é ou o que não é. Ou seja, a antítese que existe só existe porque Deus determinou que elas existissem. Para que houvesse alguém por meio do qual ele expressasse atributos como ira, fúria, etc. Porém, para que o plano de Deus, que é perfeito, o mal e as imperfeições fazem parte de uma linda expressão perfeita, como o cenário de uma batalha de antítese. Então, se você vê o mal só pelo mal, você não vai ver nada de glória. Mas se você vê o propósito pelo qual Deus decreta que ele existe, você vai ver ou a ira de Deus, ou a antítese, né, do que Deus é. Então você vai visitar uma pessoa blasfema num hospício, né? E depois você vai visitar um irmão humilde numa casa, um casebre. Você está vendo ali a glória de Deus se expressando, entende? Então, isso é muito importante na teologia cristã. Vamos continuar então. Ou seja, a antítese que existe só existe porque Deus determinou, a gente falou isso. Em análise teleológica da autoexpressão e autorrevelação divina, não é uma particularidade minha essa análise, mas Deus se autorrevela para Jó depois de todo o sofrimento, usa a criação e os elementos para expressar sua soberania e assim mesmo seu poder, sabedoria, e contrasta a força e o orgulho do Leviatã, por exemplo, com seu próprio poder. Então lá no capítulo, a gente não vai ler muito extenso, 41, do versículo 1 ao 3, Deus está usando o Leviatã para se comparar com a sua própria força. E quem criou o Leviatã? Deus. Interessante que o Leviatã, ele é um símbolo do diabo na Bíblia. Lá em Isaías 27, você vai ver naquele dia, vamos ler Isaías 27, ok? Isaías 27, você vai ouvir isso, Isaías 27.
Tem que quebrar esse tipo de idiotice. Naquele dia, versículo 1: o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará a serpente aquática. Naquele dia cantem sobre a vinha frutífera. Eu, Senhor, sou o seu vigia, régua constantemente e protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Vamos lá. Se não houvesse Leviatã, como Deus iria poder expressar o seu poder e a sua justiça sobre ele? Deus quer expressar a sua glória. O mal ele não existe por uma necessidade intrínseca de Deus se auto-expressar, mas porque Deus quis fazer isso. Deus quis se auto-revelar. Deus quis demonstrar os seus atributos. O mal não existe por si mesmo. Ele tem um propósito que se encontra, sim, em Deus. Deus desejou que o mal existisse para que ele castigasse o mal com o seu poder. Ok? Lá, daí, em Jó. Então você viu aqui que Deus vai destruir o Leviatã, que é um símbolo de Satanás. E agora, lá em Jó, nós vamos ler no capítulo 41. Não queria ler todo o capítulo, mas enfim. Vamos ler uma parte aqui. Ele vai dizer que ele vai comparar o Leviatã do versículo 1 em diante até o fim com o seu próprio poder. Vamos ler. Chega, vamos ler. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar o seu queixo com um gancho? Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia? Vai lhe falar palavras amáveis? Acha que ele vai fazer acordo com você para que você tenha escravo ele pelo resto da sua vida? Você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para as suas filhas? Poderão negociantes vendê-lo? Ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça do Leviatã? E se você puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e você nunca mais vai tornar a fazê-lo. Esperar vencê-lo é uma ilusão. Só de vê-lo já é assustador. Pense que o Leviatã é a figura de Satanás. Pense. E Deus está falando que ele criou o Leviatã. Preste atenção. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Ou seja, Deus está usando o Leviatã. Cria essa criatura aqui para expressar também o meu poder. Mas Deus do céu, cara. Como que você não consegue ver a glória de Deus até no diabo? Não pode, isso é heresia. Mas vai ler uma Bíblia, rapaz. Quem será capaz de resistir a mim? No final Deus vai destruir o mal. Mas agora o mal serve com um propósito. Quem primeiro me deu alguma coisa para que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus é meu, pertence a mim. Não deixarei de falar dos seus membros, da sua força, do seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximará dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca cercada com dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudo firmemente unidos. Cada um está junto do outro. Nem o ar passa por entre eles. Estão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz, seus olhos são como raios da alvorada, tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam, das suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente sobre a fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai diante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como a pedra, rígido como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram, fogem de medo dos seus golpes. A espada que lhe atinge não faz nada, nem a lança, nem flecha e nem dardo. O ferro ele trata como palha e o bronze como madeira podre. As flechas não afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele, o bastão lhe parece como fiapo de palha, e o brandir da lança o faz rir. Seu ventre é como caco denteado e deixa rastro na lama como trilho de debulhar. Ele faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como um pote de unguento.
Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Como desdém, ele olha todos os altivos e reina soberano sobre todos os orgulhosos. É o diabo, cara, também. É uma figura do diabo. Ou seja, quem criou? Para qual propósito? Para expressar o seu próprio poder, e agora estão usando o diabo para isso. O mal, ele não existe por nem só consentimento ou a parte do poder de Deus. Deus cria um vaso para a ira e faz as modificações nesse vaso para que ele seja um vaso de ira. Para que ele seja um vaso de ira. Então, o diabo existe porque Deus fez ele ser o que ele é. Ele não pode ser o que Deus não queira que ele seja. Não pode ser. Deus tem o poder. Deus é soberano. Deus, não o diabo, não a criação. A criação não se molda a si mesma. A criação não tem o poder de se automoldar. A criação não tem o poder de se autodeterminar. A criação não tem o poder de se modificar. Somente Deus é imutável. Toda a criação é mutável. Isso inclui o diabo. E quem muda, quem causa as mudanças na criação é o oleiro. Todas as modificações da criação vêm diretamente da mão do oleiro. Então, se a gente não tem um ocasionalismo, nós temos uma redução do controle de Deus sobre todas as coisas. Um controle ativo, soberano, uma mão forte que controla as criaturas a fazerem e serem o que Ele quer que elas sejam, não aquilo que elas desejam por si mesmas. Ok? Vamos continuar depois desse texto aqui. Vamos continuar lá. É incrível que aqueles que conhecem a Bíblia, se dizem teólogos, página 278 do meu livro, entendem menos de teologia que escritores, que até bebem, de águas pagãs. Tolkien, por exemplo, Ronald Tolkien, na obra O Silmarillion, montada por seu filho, escreve o diálogo de Ilúvatar, que seria o criador, e Melkor, que seria a criatura, que seria como o demônio. E teria uma semelhança longínqua, mesmo que profanada com Deus e com o diabo. Então, falou Eru, isso está no Silmarillion, tá? Bem no início do Silmarillion. Então falou Ilúvatar e disse: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso deles é Melkor. Mas para que eles saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-lo, para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar provará, não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Isso é Tolkien falando sobre o criador do universo que ele inventou, sobre uma criatura. Ou seja, até mesmo Melkor está debaixo do poder de Ilúvatar, e até os planos, a canção que ele cantou propositalmente da sua própria vontade, ele achou, ela tinha Deus, ou seja, em Ilúvatar, a fonte mais remota. Isso demonstra que até os escritores pagãos, percebem quem é um autor de uma obra, quem é um artista, percebe o princípio aqui envolvido na Bíblia Sagrada. O princípio de que a criação tem status e só pode ser definida ontologicamente, metafisicamente, pelo Criador. Ela não tem características que vêm de si mesma. E Deus cria esse vaso para ele, e Deus tem esse direito, ok? Mas os homens veem isso e eles acham injusto Deus ser o escritor da história e ter um controle metafísico como única causa real transcendental que controla ativamente todas as coisas, onde a Bíblia não diz que Deus seria injusto em nenhum lugar se Deus fosse assim. Eles trocam essa inspiração
divina da analogia do oleiro do barro, do escritor de Salmo 139:16 e outras analogias. Eles trocam por filosofias pagãs como o aristotelismo, eles trocam por filosofias pagãs como o platonismo, onde mesmo Platão e Aristóteles, quando falam do demiurgo no livro As Leis, você vai ter uma providência rígida até sobre o acaso e sobre as decisões das criaturas. Mesmo Platão. Então você vê que até os filósofos pagãos tinham dificuldade de lidar com um mero livre-arbítrio. Vamos continuar lendo aqui. Teologia Sistemática, página 278. Então, sobre o dualismo, Vincent Chung escreve: agora, nós podemos dizer que o mal não tem um status ontológico como o bem, visto que o próprio Deus é a bondade e não há um mal como contraparte. Se isto é o que queremos dizer, então isso é bíblico e verdadeiro. De outra forma, estaríamos afirmando o dualismo, ou a visão que o bem e o mal são dois poderes eternos autoexistentes, iguais ou quase iguais, que lutam um contra o outro. O que é concorrência? Uma causa dando poder para outra agir, foi isso aí que o cara falou nos debates sempre, e ter liberdade em fazer X ou Y, ok? Isso, a causa está causando, está alterando algo na realidade. Está alterando algo na realidade. Vamos lá. Isso cai no dualismo. Essa é apenas, então, significa o bem, vamos lá, não são, poderes eternos autoexistentes iguais ou sem iguais, lutam um contra o outro. Dessa perspectiva, é correto negar o mal como tendo status ontológico em si mesmo. Então, tudo que eu disse aí. Contudo, isso não é inconsistente com a minha posição. De fato, ela é consistente somente com a minha. Agora o Chung vai falar que somente o bem tem um status ontológico, significa que o bem deve ser a causa de todas as coisas. E, portanto, deve ser bom que o mal exista, embora o mal não seja bom em si mesmo. Esta é apenas outra forma de dizer que Deus foi bom e justo quando ativamente decretou que deveria haver o mal, e então prosseguiu para ativamente executar esse decreto. Como tenho mostrado em meus livros, esses artigos, não há problema bíblico ou racional com isso. Por outro lado, qualquer outra visão teria tempos difíceis explicando o mal, e assim deveria relegá-lo ao mistério ou terminar em um dualismo. Então nós temos isso. Sabemos que é um terrível pecado de dizer que Deus é mau, mas para fazer do mal uma origem distante dos planos de Deus e do controle e projeto de Deus é muito pior. Quando a pessoa faz isso, é muito pior. Eu não posso dizer com tanta certeza, por exemplo, que Deus está no controle do bem e do mal, se Deus não ativamente decretou o mal. Se o mal é uma mera permissão. O mal ele existiu por quem deu aquela qualidade para ser o que ele é. O Chung vai falar no problema do mal, que mesmo se Deus tivesse dado a capacidade para a criatura, para ela agir de maneira má, como a maioria acredita, só a capacidade, ainda assim você teria que responder todas as mesmas questões teológicas, você só estaria diminuindo o controle de Deus a troco de nada. Vamos lá. Claro que ele diz uma coisa: como o homem criado em justiça pode ser tentado e ainda cair na tentação? Como é que um homem criado em justiça, Adão, pode ser tentado e ainda cair na tentação, se ele era justo? Me parece que o supralapsarianismo é a única resposta. Então, aqui eu termino essa parte do dualismo, mas eu quero falar sobre outra coisa. Sobre outra coisa. Aqui. Vamos ver aqui. Sobre outra coisa rapidinho aqui. Vamos lá. Aqui. Deus é a única causa real do universo. Como nós já vimos em vários vídeos,
no ocasionalismo, todos os eventos e tudo que acontece é causado eficientemente por Deus. Efésios 11, Mateus 10, 29, Eclesiastes 11, 5, etc. Romanos 9, Salmo 139, 16, vai lá. Isso inclui a queda de Adão. Deus não precisou colocar uma substância má em Adão como se fosse uma doença. O pecado é transgressão da lei e um defeito na criação. Ou seja, aquela massa criada, ela agora recebe uma característica da mão do oleiro. Não se trata de uma infusão de outra coisa que a massa não é. A massa é uma criação. O oleiro fez um vaso para a ira. O oleiro fez algo, tornou aquela massa em algo mal. Não tem infusão, não é necessária infusão, né? Deus causou Adão a cair. É isso que o ocasionalismo ensina, né? Então essa doença do pecado veio como a queda da lei. Então Jung vai falar novamente, sem dúvida. Isso significa que Deus é o autor metafísico do pecado e do mal. Ele foi aquele que criou Satanás bom e perfeito, e então inclinou seu coração para o mal. É difícil, pois é. Ele foi aquele que criou Adão bom e perfeito, então fez com que Satanás o tentasse. A Escritura diz que Deus não tenta ninguém, visto que tentar é persuadir a praticar o erro, e Deus persuadir diretamente a fazer algo, torna-se, por definição, ato justo. Portanto, é logicamente impossível tentar alguém diretamente. O que o Jung está falando aqui? Eu falei no último debate para quem não tentou. Perguntaram para mim na última pergunta, o Jadson, e eu disse lá, de maneira bem clara, se Deus não pode tentar ninguém, porque se Deus persuade alguém ou comunica proposições para uma pessoa, faça isso, ou seja, mate seu filho, por exemplo, como ele falou para Abraão, isso seria justo. E se Abraão desobedecesse, ele estaria pecando, porque isso é a teoria do comando divino. Ou seja, o que Deus diz é justo por definição. Deus é o dono da vida. Deus diz para Abraão, mate seu filho Isaque. Abraão cria que Deus iria o ressuscitar dos mortos, mas mesmo que Deus não fizesse, Deus seria justo por definição. E não matar ainda era não tirar a vida, né, sem consentimento de Deus, é errado. Então, nesse sentido, Deus não pode tentar ninguém. Como é que Deus pode tentar? Se Deus disser algo para você ou te persuadir a algo, isso não é tentação de maneira nenhuma. Isso é o quê? Isso é uma ordem, você teria que obedecer. Então Deus diz para você, Deus pode falar isso, né? A questão aqui é outra. A questão aqui é a tentação. O que seria uma tentação? A sua carne ou o diabo tentando você? Não Deus. Agora vamos lá. É logicamente impossível Deus tentar alguém diretamente, como eu já falei. Fez Adão, por definição, fez Adão sucumbir e fez com que o seu coração inclinasse para o pecado. Deus fez isso. Teólogos ficam horrorizados por essa ideia e quase tentam distanciar Deus do pecado. Contudo, se distanciamos Deus do mal metafisicamente, isso significa que há outro poder metafísico que causa o mal. Eles vão dizer que o homem escolheu o mal, né? E isso significa que Deus não está no controle de tudo, que por sua vez significa que esse Deus não é Deus coisa nenhuma. Em outras palavras, contrário à noção popular, que é blasfêmia sugerir que Deus é o autor do pecado e do mal, é blasfêmia dizer que Deus não é o autor do pecado e do mal. Deus deve ser o autor do mal, ou o mal jamais poderia vir à existência. Deus deve ser o autor do pecado, ou o pecado jamais teria acontecido. Lembra lá da analogia da história que eu usei no meu debate. Isso é muito diferente de dizer que Deus é mau. Mas assim Deus é mau. Não, não é. Cala a boca. Uma coisa não implica a outra. Antes, Deus é aquele que define o que é bom e mal. E mal é aquilo que viola os seus preceitos morais. Embora o mal tenha havido existência, a Bíblia ainda chama Deus de bom. Isso necessariamente significa que Deus nunca impôs um preceito moral para si mesmo, declarando que Ele nunca deve fazer com que criaturas violem seus preceitos morais. Portanto, não é mal Deus fazer com que suas criaturas violem seus preceitos morais, mas é mal para as criaturas criadas por Deus violar esses preceitos morais. Quanto a por que Deus criaria o mal e fazer com que suas criaturas violem seus preceitos, e então redimir algumas delas, é surpreendente que mesmo aqueles teólogos que se vangloriam de referir
a história bíblica como drama de redenção, não podem ver a resposta para isso. Pergunte ao escritor por que há tanta oposição ao herói em sua própria história. O escritor não tem pleno controle sobre o que acontece em seu mundo? Está falando do escritor. Se seguirmos as teorias absurdas de quase todos os teólogos, teríamos que dizer que os vilões aparecem e escrevem espontaneamente suas próprias linhas no manuscrito do escritor. Que absurdo! O vilão e o herói na história são controlados por Deus. Deus é aquele que escreve todos os dias da vida de todo mundo. Ou você vai reduzir o Salmo 139,16 a só as pessoas boas. Absurdo. Aí ele vai dizer que e esse o vilão tem que... Então vamos lá. Teremos que dizer que os vilões aparecem e escrevem espontaneamente suas próprias linhas no manuscrito do herói. E esses têm que dirigir seu herói para vencê-lo. Ou talvez o escritor tenha de alguma forma permita que os vilões apareçam e causem destruição, mas eles aparecem sem envolvimento direto do escritor escrevendo sobre eles na história, que é a história da concorrência, que é absurdo. Os vilões dentro da história tomam o controle da caneta para escreverem sua própria história. Isso que não é ocasionalismo, né? O ocasionalismo, Deus é que escreve a história do vilão também, mesmo antes que eles existam na história. Os personagens justos dentro da história tomam o controle da caneta, né? E inserem o mal neles mesmos. Então Adão, que era justo, foi lá e... Não, eu vou fazer o mal. Pronto. Absurdo, né? Absurdo demais. Mesmo antes que haja qualquer mal dentro deles para movê-los a fazer isso. Alguém pode perguntar se os personagens são infinitamente mais poderosos que o escritor. Alguém pode se perguntar, né? Quanta coisa sobre o decreto passivo de Deus e a permissão do mal. Em todo caso, se a Bíblia registra o drama da redenção e se Deus é o escritor e diretor, então a razão, propósito e significado da existência do mal no mundo onde Deus possui controle direto e completo é automaticamente abordada, exceto para aqueles que não tenham nenhuma compreensão do drama. Romanos 9 diz que Deus deseja tornar conhecidas as riquezas da sua glória. Romanos 9, 23. Por que o mal existe? Por quê? O diabo não faz nada se Deus não determina. Que diferença faz ele determinar ativamente ou permitir? Moral. Deus não é padronizado pelo que a criatura faz ou deixa de fazer. Muitas pessoas acham que essa posição determinista é alarmante. Eu acho que ela é coerente com o determinismo bíblico. Ok? Então, eu vou deixar esse vídeo salvo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para abordar aqui. Acho que nesse sentido de dualismo consegui deixar bem claro. Um outro exemplo que eu dei, 2 exemplos que eu dei no debate, eu vou falar eles de novo. O primeiro exemplo é o exemplo do tabuleiro de xadrez, tá? O exemplo do tabuleiro de xadrez. Então, uma pessoa está jogando xadrez com a outra, ok? Vamos lá. O exemplo do tabuleiro de xadrez vai nos ajudar a entender melhor isso. Depois tem também a analogia do escritor de Granden. Granden também usa a mesma analogia do escritor que eu usei, que o Xiong usou, que o salmista do Salmo 139,16, que era Davi, usou, para demonstrar que Deus é aquele que escreve a história. Então, em sentido de causa metafísica, não existe como, em transcendência metafísica, a criatura concorrer com o Criador. Não existe. É uma causa qualitativamente diferente. Estude o que é qualitativo, estude o que é univocidade. Significa que Deus é uma causa em um sentido e a criação é uma causa em outro totalmente diferente. Ou seja, eu faço isso aqui, levanto isso aqui, eu sou a causa disso aqui no mundo, mas quem determinou que eu fizesse isso aqui é Deus na história. Deus é uma causa transcendente, eu sou uma causa aparente, uma causa mecânica desse movimento, ok? Não uma causa transcendental como Deus. Ok, vamos ler. Não existe sinergismo real. Não existe sinergismo real.
Então vamos ler a analogia do tabuleiro, só a analogia do tabuleiro. Mas é bem claro, bem curto aqui, ok? Então vamos lá. Usamos a analogia de xadrez, né? Todas têm limitações, analogias, mas conquanto concentramos na ilustração provida da analogia, ela pode ser útil. Existem dois níveis de realidade no jogo de xadrez. Primeiro, as ações dos jogadores. E segundo, as relações entre as peças de xadrez. Se falamos a respeito do nível 2, então o cavalo captura peão. Isso faz sentido. O cavalo captura peão. Todavia, quando dizemos com certeza, não afirmamos que o cavalo move a si mesmo e remove o peão do tabuleiro. Presumimos que o cavalo não possui poder inerente de mover-se e que o jogador causou o movimento. Contudo, enquanto falamos sobre o que ocorre no nível 2, não é preciso mencionar o jogador. Ou seja, no dia a dia, né, a gente não está falando, mas Deus está controlando tudo. Ainda que ele seja necessário para compor o quadro todo. No entanto, assim que o tópico é alterado para o nível 1, a fim de debater a causa, então cavalo captura peão, não faz nenhum sentido como descrição da causa, por não ser uma descrição da causa, né? Então não vai fazer nenhum sentido, ok? Deve-se falar a respeito do jogador. Então quando a gente está falando sobre causa metafísica, a gente está falando sobre a causa, que seria o jogador fazendo o cavalo capturar o peão. Então, ele vai fazer algumas outras analogias aqui, mas é a mesma coisa. Depois, na página 253, o N. Granden vai falar também da peça de Shakespeare, Macbeth, onde Macbeth mata o rei Duncan, né? Então ele fala, podemos dizer que, no sentido, dentro da história, a causa da morte do rei Duncan foi Macbeth. Mas, no sentido transcendental, ou seja, quem causou isso na história foi Shakespeare, que escreveu a peça. Então, página 253. Ok? Então, no sentido de relativa à história, o personagem seria a causa, mas no sentido relativo metafísico seria o escritor. Essa é a melhor analogia, uma das melhores, o Salmo 139,16 está lá, de metafísica, okay? E de transcendência. Se você diminui essa analogia, ou se você tentar misturar a imanência de Deus, você vai ter curto-circuito na sua cabeça. Porque uma coisa é transcendência divina, como Deus controla tudo, e outra coisa é imanência, como Deus se relaciona com o homem. Entendeu? Então, por exemplo, Deus vai lá e fala com Moisés no Monte Sinai. Ali nós temos o Deus falando e Moisés respondendo. E Deus falando e Moisés respondendo. Não é mencionada a transcendência ali. Mas quem está fazendo Moisés se mover, quem está colocando as palavras na boca de Moisés, quem está fazendo Moisés é Deus. Ou seja, Moisés é uma causa em um sentido imanente. Ele e Deus estão conversando. Mas no sentido transcendental, Deus controla Moisés também. Essa é a revelação mais alta da Bíblia Sagrada. Quem consegue encontrar essa revelação tem paz. Quem não consegue encontrar essa revelação fica a vida inteira nas trevas, fica a vida inteira na ansiedade, no toque, em tudo. Essa é a verdade bíblica. O que me causou paz nos dias de crise de ansiedade, de pânico, enfim? Depois que eu parei para meditar no ocasionalismo metafísico. Você vê, eu passei por tudo isso, né? Foi atacado na mente, foi atacado no coração, foi atacado, pelo diabo, enfim. Pode ser doença que se explode. Como eu venci isso pela fé? Por quê? Porque o Espírito Santo testifica o meu espírito que eu sou filho de Deus, porque eu sei que eu sou eleito, porque o Espírito Santo testifica para mim. Ele testifica que eu sou perdoado, né? Então eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Não tenho paz por causa dos pensamentos, não tenho paz porque Deus controla essas coisas. E eu sabia que uma hora ou outra isso ia acabar, porque Deus já havia me revelado que eu sou filho de Deus. Ok? Eu não tenho medo mais de nada. Eu creio que agora eu só vou crescer em fé, depois dessa experiência. Muita coisa na minha vida eu repensei, muita coisa, a gente aprende muito nesses momentos de crise de ansiedade. Mas a principal é que isso é uma tremenda expressão de egoísmo. Quando você começa a olhar para si mesmo, como eu disse, você fica depressivo. Mas enfim, irmãos,
terminei de falar sobre esse vídeo de dualismo, foi 1 hora e 15 minutos, e eu vou deixar ele salvo aqui no Facebook e depois eu vou postar ele lá no meu canal no YouTube. Eu queria ter feito outros vídeos em respeito à santificação e também como é que se diz lá, santificação e deixa eu ver, fazer um vídeo sobre santificação e sobre o envolvimento das pessoas ali como que aquele que é o pressuposicionalista, ele deve agir, né? Porque a Bíblia fala sobre mansidão e nós combatemos as heresias, isso nos desgasta psicologicamente, né? E desgasta a nossa fé e as nossas forças, e nós lidamos às vezes com legiões e aí nem sabe, de demônios, né? Pessoas que estão com uma cegueira espiritual terrível, não conseguem ver a glória de Deus, não conseguem ver o poder de Deus. E a religiosidade também, existem principados e potestades que cegam as pessoas para que elas não vejam a verdade plena, tanto da soberania de Deus, que é uma das coisas que eu mais tenho respondido exaustivamente. Eu cheguei a orar dizendo: Deus, não faz mais diferença, não quero pensar mais nisso, né? Mas algo me impulsiona isso direto. As pessoas veem, oh meu Deus, isso aí é falta de conhecimento da soberania de Deus, falta de conhecimento do controle de Deus exaustivo. Essa pessoa está ansiosa, está em crise porque não conhece Deus. Não conhece Deus, não conhece que Deus é a verdade, Deus nunca vai mentir. Uma outra coisa agora para finalizar o vídeo que pode ajudar. A Bíblia diz que Deus, eu já falei isso no outro vídeo, mas vou falar rapidinho. Deus não mente. Contam como que Deus ele causou Satanás se enganar ou enganar alguém. Quando a Bíblia fala sobre Deus não mentir, Tito 1 e 2 e Hebreus 6 e outros textos, pelo menos Tito 1 e 2, okay? Você leia, a Bíblia de Genebra vai dizer bem assim: isso significa que Deus não pode mentir em relação às suas promessas, você não pode se contradizer. Então quando Deus fala algo, não está falando sobre o controle metafísico de Deus, ok? Está falando sobre falar. Deus não pode falar algo e depois falar outra coisa, não pode prometer para você uma coisa e depois desprometer. Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Deus vai cumprir. Deus é a verdade. Deus não muda. Deus é imutável. Então isso significa que Deus é a verdade. Deus não vai falar. Isso não significa que Deus não pode, porque Deus não vai mentir. Quando Deus causa alguém se enganar, quem está se enganando é a pessoa. Aquele pensamento é causado por Deus de maneira metafísica na mente dessa pessoa. Não é comunicado, Deus não está falando para ela por telepatia. Deus está causando esse pensamento. Isso é causar esse pensamento. Causando. Se Deus não causa uma mente sozinho, não pode causar nada. Precisa de um a priori para a mente causar. Isso é epistemologia, mas enfim. Então, Deus não está mentindo, porque não está. Na queda de Adão, Deus nunca prometeu a Adão que ele não cairia. Deus nunca fez uma promessa a Adão. Nunca fez uma promessa a Adão de que Adão não cairia, ou Deus não decretaria queda, ou não controlaria ele para cair, ok? Então Deus não mente, Deus nunca mente, Deus continua sendo a verdade. Isso é bom, é claro, deixar. Eu vou finalizar o vídeo, estou bem cansado. Eu vi aí algumas pessoas numa outra postagem minha sobre psicologia reclamando. Podem chorar à vontade, tô nem aí. Fique na paz.